Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 22. Deuteronômio capítulo 18, dos versículos 9 até o versículo 22. A palavra do Senhor diz: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa, palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Meus irmãos, dois temas interessantes são tratados nestas duas perícopes do capítulo 18 do livro do Deuteronômio. A primeira, a questão contra os adivinhos e os feiticeiros e os agoureiros, né? E também sobre o sacrifício dos filhos. O texto da palavra começa dizendo: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Vocês vão, o que o texto da palavra está nos dizendo, Deus está falando ao seu povo, vocês vão vencer e assumir as terras, os territórios desses povos. E esses povos têm tais costumes. Eles são idólatras, eles adoram outros deuses, eles ouvem adivinhadores, feiticeiros, agoureiros. Não assumam a cultura desses povos. Vocês vão conviver no primeiro momento com eles, porém não assumam a cultura desses povos, o jeito de pensar, o jeito de agir, os comportamentos destes povos. Aqui há uma clara exortação ao povo que vigie, que tenha muito cuidado, que seja cauteloso para não assumir o culto ao deus Moloque. Quando o texto diz aqui: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador ou prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro,
o que o texto nos chama a atenção é que essa era uma prática comum dos povos que adoravam o deus Moloque, né? Sacrificavam os seus próprios filhos, né? Queimavam, sacrificavam sobre a pedra e queimavam os seus filhos em honra ao deus Moloque. Essa, apesar da exortação de Deus aqui em Deuteronômio, foi uma prática existente ainda nos dias dos reis de Israel. Entre os reis de Israel, isso se cometeu. O próprio rei Salomão, ele chegou a admitir o culto a Moloque e mandou, inclusive, construir um templo para Moloque, né? Então, o sábio Salomão desobedeceu aqui o que o texto da palavra do Senhor nos orienta e autorizou o culto a Moloque, né? Então, entre os reis, Manassés foi um dos reis que também ofereceu os seus filhos em sacrifício a Moloque, né? Então, quando o texto da palavra do Senhor fala, exorta aqui, né, que não devem ter essas práticas, é assumir o Deus estrangeiro nas suas práticas, nos erros que esse Deus comete, né, ou que esse povo comete, né? E então a exortação aqui é contra o culto a Moloque, que envolve o sacrifício de crianças, né? Então a exortação, meus irmãos, é contra o imitar os pecadores, imitar o gesto daquele que está no mundo. Nós estamos no mundo e Jesus nos diz, ou melhor, Jesus diz na sua oração, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, né? Não vos peço que os tire do mundo, porém que os livre do mal. Então, nós estamos no mundo, convivendo com pessoas que têm comportamentos, gestos, atitudes estranhas a Deus. Comportamentos, atitudes que aborrecem a Deus, que entristecem o coração de Deus. E, contudo, o que a palavra exorta não é que nós não convivamos com essas pessoas, mas que nós não venhamos assumir as práticas dessas pessoas. Se elas fazem, se elas acreditam que o que fazem está certo, vai tudo bem naquilo que fazem, é um problema delas e nós devemos orar por elas para que Deus mude o coração delas. Mas nós não podemos assumir tais comportamentos, tais práticas. Isso não se admite do povo de Deus. Isso não é um comportamento que se espera do povo de Deus. Nós não devemos deixar de conviver com os outros, mas nós não devemos assumir os comportamentos e as práticas dos outros. Isso sim é uma abominação a Deus, né? Assim também o texto fala sobre não consultar o adivinhador, o prognosticador, o agoureiro e o feiticeiro. Foi outra coisa também que foi banida de Israel no reinado de Saul. O rei Saul, quando assumiu, ele baniu todos os feiticeiros, os agoureiros, os necromantes, os mágicos e todas essas pessoas que praticavam essas coisas. Contudo, o próprio Saul, quando se viu em aperto, com o coração pesado de dúvidas, o que fez Saul? Saul foi consultar uma necromante, que, segundo o relato, haveria de trazer para ele o espírito de Samuel. Faria subir o espírito de Samuel, que deveria, segundo o relato, haveria vindo a Saul e falado palavras a Saul naquele momento, palavras de exortação. Então, apesar de ele baniu o culto de Israel, ele proibiu que Israel realizasse aquela prática, tivesse aquele comportamento, realizasse aquele culto. E apesar dele ter posto isso na lei e ter banido do meio de Israel, ele não tirou do coração dele. Então não adianta, meus irmãos, que nós assumamos determinadas coisas, nós saibamos que do ponto de vista legal aquilo não deve ser praticado, aquilo não é algo que deva ser feito, se isso continua no nosso coração. Não está na lei, não é mais legítimo, não é mais verdadeiro, não é algo que se deva fazer, mas no nosso coração aquilo não foi banido. Então, antes de banir as práticas,
da lei e fazemos outras exigências dessa natureza, nós precisamos tirar tudo isso do nosso coração. Isso tudo precisa ser arrancado do nosso coração tão somente. A partir do versículo 15 até o versículo 22, o texto vai falar sobre a promessa de um grande profeta que Deus o anuncia. E diz o texto: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Nesta exortação de que trata o texto da palavra do Senhor, Deus certamente está falando a respeito de Jesus. Jesus é este profeta que Deus haverá de suscitar do meio do povo, né? Jesus, o Deus encarnado, é a respeito dele que fala a palavra de Deus. Suscitar-lhes-ei, diz o versículo 18, um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Esse profeta certamente é Jesus. Os profetas naquele tempo, eles tinham duas funções, né? Eles tinham a função de anunciar as questões futuras, né? Aquilo que haveria de acontecer segundo a vontade de Deus. E sempre refletindo essa vontade de Deus, sempre refletindo os comportamentos do ser humano, né? A conduta do povo certamente seriam determinantes para aquilo que Deus faria a esse povo, né? E também esse profeta tinha a função de condenar os maus comportamentos no meio do povo de Deus, né? Os comportamentos equivocados, os comportamentos errados. O profeta era aquele que ia ao encontro do povo para condenar as condutas erradas do povo. É o que nós vemos lá, por exemplo, com o profeta Micaías, quando vai até o palácio real enfrentar o rei Davi e dizer para ele: esse homem é você, esse homem que pecou, né, que roubou a única ovelhinha do seu vizinho, que a matou para oferecer aquele banquete, esse homem é você. Esse homem que você mesmo condena é você. A palavra de Deus hoje te condena. Este é o profeta. Esta é uma das funções proféticas. Meus irmãos, Jesus é o profeta que Deus envia a nós, na forma que assume a forma humana, né? Um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. É o Jesus que assume a forma humana. Que Deus nos abençoe nessa tarde, que Deus tenha falado no nosso coração e que nós saibamos, meus irmãos, que muito mais do que proibir, muito mais do que saber que está errado, né, condenar determinadas práticas, nós vamos condená-las no nosso coração e evitar o cumprimento desses comportamentos na nossa vida. Abandonar, né, e abominar de verdade tais comportamentos e tais condutas nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que Ele tenha falado ao nosso coração nessa tarde. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento que passamos, esse instante, Santo Deus, de exame da Tua Palavra, esse momento, Deus, em que buscamos conhecimento a respeito da Tua vontade, do Teu querer para a nossa vida. Intercedemos, Santo Deus, por aqueles que precisam de Ti, por aqueles, ó Deus, que precisam de paz nos seus corações, por aqueles, ó Deus, que precisam de orientação na Tua Palavra, por aqueles, ó Deus, que buscam, Santo Deus, o entendimento da Tua vontade. Te rogamos, ó Pai, por conforto para os corações daqueles que estão tristes e enlutados, aqueles, ó Deus, que perderam, que têm perdido seus familiares, seus entes queridos, aqueles, ó Deus, cujos corações carecem de paz. Ó Deus, derrama o Teu Santo Espírito a consolar, a confortar e a dar paz a esses corações. Abençoa-nos, ó Deus, a todos nós. Guia-nos os nossos passos, orienta-nos e dá-nos, ó Deus, a Tua proteção e a Tua paz. Atende a nossa oração, nós te oramos
em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra.